Boa noite, que a bênção de Deus sejam sobre cada um de nós. Quero saudar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor. É uma alegria de estarmos aqui para uma meditação da Palavra de Deus. Hoje nós tivemos uma lição na Escola Bíblica Dominical para a classe de jovens, cujo tema da lição bíblica que estamos estudando é Daniel na cova dos leões. O exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Uma lição que nós estamos estudando juntamente com os jovens cristãos, que tem sido muito importante para a nossa vida espiritual. Os jovens que meditaram nas lições anteriores puderam ver o exemplo de fidelidade de Daniel, como ele foi usado por Deus em situações adversas, enfim. E hoje foi estudado nas classes aí a respeito dessa passagem bíblica aqui do capítulo 8, que tem como tema de hoje a revelação sobre o tempo do fim. O texto áureo dessa lição está lá em Daniel capítulo 8, no verso 15, que fala assim: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma semelhança de homem. É uma passagem de Daniel, capítulo 8, verso 15, que Daniel teve uma visão e buscou a entendê-la a respeito, acerca daquela visão que o próprio Deus o assim concedeu a ele. Sobre a lição, o resumo dessa lição, ela teve como uma palavra que diz assim: o conhecimento das coisas futuras nos dá a esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele desde o começo, desde o princípio, ele vem falando sobre a salvação, sobre a obra redentora na cruz do Calvário e também sobre a morte, a ressurreição de Jesus, tão como o fim de todas as coisas, a qual nós vamos estudamos, e vale ressaltar aqui sobre a escatologia bíblica, que significa estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. É interessante dizer que a palavra escatologia é formada pela junção dos termos eschatos, que significa último ou final, e a palavra logos é tratado, estudo. Então, é o estudo das últimas coisas, é o estudo sobre o tempo do fim. São revelações que Deus deu ao homem a respeito da sua volta. Nós vemos aqui que assim que Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, surgirá o homem da iniquidade, a qual está lá no livro na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3 e 4, que nos fala assim, 2 Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 2 e verso 3 a 4, que nos fala assim: a qual vos movais facilmente do vosso entendimento, que não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra ou por epístola, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Aqui está falando do anticristo, do homem da iniquidade. Ele terá acesso a tudo
ele vai dominar a nação nesses tempos de aflições, de angústias. Ele estará dominando. Ele é o homem da iniquidade. Ele também é a besta que saiu do mar, a qual no capítulo 13, no verso 1, fala assim: e pus-me sobre a areia do mar. E João falando que ele viu a besta subir do mar, a qual tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. A besta que ele viu era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso. Tem o seu significado, essa simbologia de pés, como de urso, boca como de leão, e dragão, que o dragão é o próprio Satanás, e deu-lhe ao anticristo o seu poder, falando aqui, o seu trono, autoridade. Ele viu também as suas cabeças como feridas de morte, e as suas chagas mortais foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que tinha dado o seu poder à besta. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá lutar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias, e deu-lhe-se poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome. Você pode ver que a função, a ideologia, a ideia de tudo isso aí era se levantar, era blasfemar contra o nosso Deus, a qual quando se fala em anticristo, se fala em aquele que se opõe às coisas que Cristo fez, que Deus ele criou. E aqui está o capítulo 13, nós vamos ler até o 10, se for ler até o 10 aqui, você vai ver que no versículo 8, principalmente: e adoraram-nas todos os que habitavam sobre a terra, e cujos os seus nomes não estão escritos no livro da vida, o Cordeiro, ao qual for morto desde a fundação do mundo. Então aqui, ele foi dado o poder para profanar, para blasfemar contra o nosso Deus. E lá no capítulo 2 e no verso 18, fala sobre o anticristo no mundo, a qual vai nos falar assim, capítulo 2, verso 18: filhinhos, olha aqui, João falando, já é a última hora. Naquele tempo ele já estava falando que era a última hora. E hoje? E hoje é a última hora também. A igreja está pronta para ser arrebatado. E outra, ele completa aqui: e como viste que o anticristo vem, também agora muitos se têm feitos anticristo. No caso, também o anticristo significado é pseudo-cristo, né? Se fala assim, se refere-se ao que afirma ser Cristo. No caso, o anticristo afirma ser o Cristo, o Messias. E por onde conhecesses que já é a última hora. Então aqui está, tanto Tessalonicenses fala sobre o homem da iniquidade, Apocalipse capítulo 13 vai falar sobre os seus atos, o que ele vai fazer, a qual muitos vão se prostrar perante eles, principalmente aqueles que negaram a Jesus no tempo que foi pregado o Evangelho, e eles vão adorar a esse anticristo. Mas a igreja, ela não vai participar da grande tribulação. A igreja, ela tem a esperança de um dia ser arrebatado. Vamos fazer mais uma leitura aqui em 2 Pedro, no capítulo 2,
e no verso 13, a qual ele nos traz uma palavra assim, capítulo 3 de 2 Pedro, capítulo 3 de 2 Pedro, verso 13 e 14, a qual fala assim: e nós, segundo a sua promessa, aguardamos, aleluia, novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, ó amados, estamos sempre em esperança dessas coisas. A pessoa que crê na Bíblia crerá no seu relato sobre os acontecimentos do último dia. Quem que crê na Bíblia? Quem que crê na palavra de Deus? A igreja, os remidos do Senhor, que estão aí pregando o Evangelho. Nós cremos na promessa e nós estamos aguardando o novo céus e nova terra, em que habita a justiça. O mundo, ele já é do maligno. Por enquanto, a injustiça, o poder da justiça não está totalmente dominando o mundo, entrando na casa de Deus, por motivo que nós estamos orando, o Espírito Santo está agindo, mas será dado um dia a oportunidade em que nós estaremos, quando assim for arrebatado, Jesus levará o seu povo. Aí sim, o mundo vai de mal a pior. A tribulação, as aflições que nós passamos hoje, para eles será uma grande tribulação que eles estarão passando nesse tempo em que o arrebatamento ocorrerá, em que teremos períodos de grande tribulação aqui na terra. Aqui no capítulo, aqui nessa lição, fala sobre a visão de Daniel referente ao cordeiro e ao bode. O capítulo 8 fala que no terceiro ano do reinado de Beltesazar apareceu uma visão a ele, Daniel, a qual nessa visão ele viu que ele estava na cidade de Susa, na província de Elão, e nessa visão ele estava junto ao rio Ulai. Ele levantou os olhos e eis que ele viu um carneiro que estava diante do rio, a qual tinha duas pontas, e nas duas pontas eram altas, mas uma era mais alta que a outra, e mais alta subiu por último. Essa visão aqui era referente ao carneiro que ele viu. O primeiro animal da visão profética de Daniel é um carneiro que possuía duas pontas de chifre, que simbolizando o Império Medo e Persas. Os dois chifres compridos do animal, sendo um maior que o outro, representaram a história desses dois impérios, que se unem após a conquista da Média, por volta de 550 a.C., dando origem ao Império de Aquemédia. Agora vai falar sobre o chifre mais alto, que aqui fala aqui no versículo 3. Ele está apontando para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao reino Medo, tornou-se proeminente. Existe a história lá do Ciro Grande, que foi um grande líder lá da Pérsia. Ele foi responsável pela unificação, e em seguida foi tomado pela Babilônia, e trata-se do mesmo Ciro, que fala lá em Isaías capítulo 44, verso 28, e também no 45, verso 1, que Deus levantou para colocar um fim ao período do exílio dos judeus na Babilônia. Isso porque Deus é soberano e Ele tem poder para usar quem Ele quer. E para cumprir os seus objetivos, seus desígnios sobre o seu povo,
e sobre o mundo. Então, Deus é soberano. No momento certo, Ele usa aquele que a gente nem imagina para que a sua palavra tenha um cumprimento, seus desígnios venha a ter um cumprimento sobre o mundo. E de acordo com lá no capítulo 4, verso 5, Ciro era um conquistador implacável. Ele sendo invencível às suas campanhas militares, o que se tornou um líder poderoso, filho do rei da Pérsia. Ciro então conseguiu conquistar os territórios da Mesopotâmia e toda a Ásia Menor atual, que é a atual Turquia, e de território ao leste da Pérsia, parte ocidental da Índia, também conhecido por sua atitude respeitosa em relação aos inimigos derrotados, tratando os povos conquistados com tolerância. Aqui fala sobre a visão do carneiro, e agora tem a visão lá do capítulo 8 e no verso 4, que ele viu ali o carneiro dando marradadas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. E um dos animais podiam estar diante dele, e nenhum dos animais podia estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar das suas mãos, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Agora no versículo 5 vai falar aqui sobre o bode. E eis que um bode vinha do ocidente para a toda a terra, mas sem tocar ao chão. E aquele bode tinha uma ponta notável nos seus olhos. Aqui vai falar sobre o bode e o pequeno chifre. O bode surge na visão de Daniel e derrota assim o carneiro. O carneiro é o rei da Grécia. Na história, ele é identificado como o Alexandre o Grande. Ele é rei da Macedônia, amplamente reconhecido como um dos seus maiores líderes militares da história, graças às suas conquistas expansivas pelo mundo conhecido na época. Ele era educado pelo filósofo Aristóteles, também difundiu a cultura grega por meio de uma política chamada helenização. Aqui fala aqui sobre o fato do animal surgir sem tocar o chão, lá no versículo 5, mostra assim a velocidade, a expansão do seu reino. E em 12 anos de reinado, Alexandre o Grande tinha um vasto império que se estendia da Grécia até a Índia. Isso aqui significa então o bode. O bode que é o animal que surgiu sem tocar no chão. Fala da velocidade de expansão. E aqui vai falar também sobre o quarto chifre. Referente a Alexandre Grande, ele teve a sua morte aos 33 anos, sem sucessor familiar. E ali cumpriu-se a profecia de que o seu reino seria quebrado e repartido. Cumprindo-se assim essa profecia, mas não para a sua posteridade. Os quatro chifres que surgiam referem-se à divisão do reino e depois da sua morte. Ele desencadeou uma série de lutas, sempre entre os seus generais. Ali estava, tem os nomes aqui que falam sobre Cassandro, Lisimaco, Ptolomeu e Seleuco. O império foi dividido em 4 partes. Cada uma governava por um dos generais. Cassandro, ele reinou a Mesopotâmia. Lismarco reinou a Trácia e Ásia Menor. Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante no Oriente Médio. Esse último reino incluía
a Judéia naquela ocasião, e será um palco, e será ele o palco da sequência da profecia. Referente ao pequeno chifre, enquanto Daniel observava, surgiu um dos 4 chifres, um pequeno chifre, e cresceu rapidamente e lançou contra o exército do céu, profanando o santuário. Aqui vai falar historicamente desse pequeno chifre que simbolizava Antíoco V, que pertencia a uma dinastia Seleucia. Embora não fosse herdeiro direto do trono, Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco. Em meio às intrigas, disputas, ao assumir o trono sírio, mudou o título para Etíoco Epifânio, isto é, Deus manifestado. O reinado de 175 anos e 164 anos antes de Cristo denota um temperamento cruel e sanguinário. Esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando seu extermínio. Em as suas campanhas militares, invadiu Jerusalém, profanou o templo e depois proibiu as práticas religiosas judaicas. Isso se deu lugar à revolta dos Macabeus, liderados por Judas Macabeus. Aqui está uma tipologia do anticristo. Porém, não era o anticristo, mas era uma tipologia do que prenúncio do que pode acontecer nos tempos em que esse mundo for dominado pelo anticristo. Em razão das suas características, descrições bíblicas, é tido por muitos intérpretes da Bíblia como um tipo de Cristo e um líder no fim dos tempos que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes. Aqui tem um pensamento aqui que falou o nosso pastor saudoso Antônio Gilberto. Antíoco seria o cumprimento parcial dessa visão. O anticristo, o cumprimento cabal. As suas características são de um ditador mundial, será o último grande governo mundial da história, identificado em Apocalipse como a besta que surge no mar. Aqui fala de um personagem que será controlado sobre 10 reinos. Ele representa o anticristo e o seu governo. Contudo, assim como o Antíoco, o anticristo também será derrotado, mas não por um rei humano. Ele será derrotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 25 fala sobre o Armagedon do Apocalipse. Quando o poder gentílico mundial sobre o anticristo será soberanamente sobrenatural, destruído por Cristo na sua vinda. Então, o reinado do anticristo, ele será destruído por Jesus Cristo. A visão que foi tão terrível, Daniel ficou espantado. Lá no versículo 27 fala que ele adoeceu. Afinal, ele viu coisas que realmente eram angustiantes de ver. Por mais espirituais que possamos ser, existem momentos em que a nossa fraqueza ela nos abate. Mas a Bíblia
diz que Daniel se levantou e foi fazer o que devia, voltou a trabalhar, a ter as suas responsabilidades, mesmo sabendo que o rei seria destronado. Daniel não deixou de trabalhar. Isso mostra que o conhecimento do porvir, a escatologia, não pode nos levar à fuga das realidades e das nossas responsabilidades terrenas. Então, nos momentos que passamos de tormento, de tristeza, de espanto, de fragilidade, nós não devemos deixar as nossas responsabilidades. Então, por mais que esteja difícil a situação que passamos nesse mundo, ainda temos que ter as nossas responsabilidades de trazer a palavra, de orar, de buscar ao Senhor, de fazer nossas atividades seculares, né? Ao final, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão. Estava além da compreensão humana. O profeta foi humilde em reconhecer que nem mesmo ele tinha todas as respostas. Atitude muito diferente daqueles em nossos dias que parecem saber tudo sobre o evento escatológico, inclusive detalhes irrelevantes baseados em especulações. Estudos das últimas coisas exigem muita cautela para você estudar, entender e repassar para os seus alunos, para quem está ouvindo a palavra. Assim como o profeta, então, nós devemos confiar somente em Deus, olhar para o contexto social, contexto político, praticamente improvável conjecturar os fatos futuros, como por exemplo a ascensão da Grécia. Então aqui está uma lição que fala sobre o fim, as revelações sobre o fim dos tempos. O anticristo será um homem personificado, o diabo, porém ele representando-se como se fosse Deus. A besta, o anticristo, será uma personagem com uma habilidade, capacidade desconhecida até hoje. Ele será o maior líder da história, acima de qualquer famoso general ou governante mundial conhecido. Ele será portador de uma personalidade irresistível. Sua sabedoria e capacidade serão sobrenaturais. Será um grande demagogo. Será um grande influenciador. Ele terá influências decisivas sobre as massas. Terá discurso totalmente inflamáveis. A Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Exercerá uma influência e um fascínio extraordinário sobre as massas. O anticristo será recebido ao aparecer com soluções de problemas e crises sociais e políticas que fustigam o mundo inteiro, para as quais os líderes mundiais mais capazes não encontram e não vão encontrar soluções. Ele vai ser a solução, né, nesses tempos de grande tribulação. Então, ao estudarmos os últimos eventos mundiais, de acordo com a revelação das Escrituras, somos tomados pela esperança, a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto isso, vivendo neste mundo, nós devemos manter a nossa responsabilidade social e os nossos afazeres. A igreja
ela tem essa urgência de que Jesus está próximo a buscar a igreja, e nós temos que esperar Jesus não daqui a 10 anos, não daqui a 20 anos, a cada dia esperar Jesus, porque o fim está próximo. Jesus está para voltar a arrebatar a sua igreja. Daí fica a pergunta: teu nome está escrito no livro da vida? Você quer participar junto com a igreja do grande arrebatamento, de um grande evento histórico, um evento que muitos não vão ver mais você na terra, mas você estará lá com Jesus? Amém? Se você não aceitou Jesus como único Salvador, essa é a oportunidade de você entregar a sua vida, porque Jesus está próximo a buscar o seu povo. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graça, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar a Tua Palavra, e falando sobre essa lição, Pai, sobre a simbologia, sobre o cumprimento da visão. Deus, o Senhor é a certeza da nossa vitória, é a certeza, nós temos esperança em que tudo está no seu controle. Deus, venha nos dar condições, força para vencer o mal com o bem, para focar na nossa visão, nossos olhos na esperança futura de que nós teremos o corpo transformado, nós teremos a oportunidade de subir ao céu juntamente com os nossos entes queridos que já não estão mais aqui. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos por pessoas que ainda não te aceitaram, pessoas que estão no meio da nossa família, que ainda não abriram seu coração para Jesus. Nós estendemos as mãos onde estiver nossos familiares, onde estiver nossos amigos, onde estiver aqueles que estão entre dois pensamentos. Mas Jesus, que o Senhor venha tocar para que eles venham pensar na grande esperança da igreja ser arrebatada e nós temos o corpo transformado. Neste mundo nós vamos viver de uma forma onde nós vamos ter os nossos afazeres, ou nós vamos ter o nosso trabalho, ou nós vamos ter a oportunidade de crescer materialmente. Mas, Senhor, que essa esperança viva venha estar nos nossos corações, e quem não tem essa esperança, que venha brotar dentro desse coração. Nós anunciamos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você também está convidado para participar da melhor escola bíblica dominical que está sendo realizado na Assembleia de Deus de Vila Guarani. Venha, traga seus filhos, traga os jovens e venha adorar o Senhor juntamente conosco. Você é o nosso convidado especial.